Boa noite. Então, nós vamos fazer agora esse momento que é especial para vocês e para nós e para a posteridade, porque nós estamos neste momento gravando um podcast. Olha que chique. Aqueles que estão presentes estão presenciando ao vivo, aqueles que vão estar ouvindo depois no som, no rádio, no carro, aonde quer que quiser, ou até mesmo no computador, vão estar ouvindo. Então, aqui estamos nós, entre amigos e também profissionais, que nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o poder da esperança. Nós sabemos, né? Sejam bem-vindos. Eu não falei, Carol, boa noite a você. Está sem som aqui, muito bem. Socorro, seja muito bem-vinda, boa noite. Eu vou pedir que vocês cumprimentem a todos que estão presentes e a nós aqui, e a gente começa, então, o nosso assunto. Pode começar aqui para Socorro. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, nesses momentos que acredito que vai ser um momento ímpar na nossa vida e na vida de vocês. Sejam bem-vindos. Sim. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui, né? Eu frequento aqui a Zanorte, sou membro daqui, mas é muito bom estar aqui nesse momento participando dessa interação, né, com todo mundo. Espero poder contribuir para o crescimento espiritual de todo mundo nessa noite. Boa noite, gente. Já vim aqui algumas vezes, sou o Erson, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Central de Brasília. Ok. Nós sabemos, né, que as famílias hoje, desde muitos anos, não é hoje só da atualidade, que nós temos a tendência de dizer que é da atualidade. A atualidade tem problemas. Na verdade, já existiam problemas sempre, sempre, sempre. Alguns se acentuaram nessa época, vamos dizer assim. Mas nós temos muitos problemas nas famílias. É uma realidade. Nós temos problemas de relacionamento, nós temos pessoas adoecidas. Ontem nós falamos um pouquinho sobre as questões patológicas do caráter mesmo das pessoas, mas nós temos famílias que é a base, né, como diz a ciência, que é a base, a célula da sociedade é a família. Se a célula está doente, então nós podemos dizer que nós estamos com uma sociedade cancerígena, vamos dizer assim, né? Para isso, nós precisamos regenerar essa célula. E a regeneração tem que regenerar essa família. E ela tem muitos problemas. Eu vou começar com a Carol. Carol, você que tem uma perspectiva de ensinar muitos alunos e tal, e também de atender algumas pessoas, no âmbito da depressão, vamos pensar um pouquinho da depressão, que é uma história que nós temos. O que você traria para nós, no sentido de perceber o que essas famílias, por que elas desenvolvem depressão tão profundamente? Bom, em primeiro lugar, talvez seja importante a gente diferenciar a depressão de um sentimento comum de tristeza, ou uma vontade de ficar um pouco mais isolado, né? A gente tem que ver que nem todos, né, os sentimentos que a gente vive, as emoções que a gente vive, são depressão, né? Às vezes a gente tem um pouco, né, a tendência a catastrofizar, não, essa tristeza que eu estou sentindo, ou a raiva que eu estou sentindo, ou às vezes até algum contexto mais disfuncional acontece um problema, né, no nosso contexto, e às vezes a gente tende a pensar que é depressão, né? Então, quando a gente está falando de depressão, a gente está falando realmente de sintomas graves, que são crônicos, que são frequentes, que são recorrentes e que acabam causando uma impossibilidade da pessoa de manejar os recursos pessoais para lidar e para resolver essas questões. Então, é quando há uma ausência desses recursos, eu não estou mais dando conta e eu preciso pedir ajuda, né? Sendo da família ou sendo de um profissional, para que eu consiga resolver e lidar com aquelas questões. A depressão nas famílias, ela está muito relacionada, eu acho, com a questão do desamparo. As relações hoje estão cada vez mais solitárias, cada vez mais isoladas, e as pessoas vivem cada vez mais fechadas nos próprios núcleos, né? Quando você fala da questão, por exemplo, de problemas que existiam antes, eu concordo totalmente. Acho que a diferença hoje é que esses problemas são vividos de uma forma muito mais cristalizada do que eram vividos no passado. Sim. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes se trancam no quarto, ficam ali com seu celular, com seu computador, e você já não sabe mais o que o seu filho pensa, o que, né, o seu marido pensa, porque a gente não se comunica mais. Então, a depressão hoje, eu acho que nas famílias, ela está muito relacionada a esse sentimento de isolamento, de desamparo,
de abandono, né? E dessa sensação de que eu já não posso mais contar com outra pessoa, porque a outra pessoa não está disponível, talvez nem vá me entender, né? Entendo. Ótimo. E aí, pensando nessa questão de estar só, e como você mesmo colocou, e é uma realidade mesmo, que as tecnologias e tudo que a gente vive, o formato, o modelo que se vive hoje é de pessoas solitárias, distanciamento nas famílias. Eu fiquei pensando neste momento, Socorro, foi nos idosos, nas pessoas que já se aposentaram e que se sentem improdutivas. Nesse núcleo, eu até já vi algumas pesquisas que dizem que a maioria se sentem ou estão adoecidos mesmo por conta de se sentir só ou improdutivos. Você que é especialista nessa área, você percebe isso também? Sim. O que a Carol falou é muito relevante. Tudo o que acontece dentro do contexto família, né? Porque o sujeito ele é construído dentro do contexto familiar. Para acrescentar um pouco a fala dela, o que eu percebo dentro do contexto da família, a questão das funções. As funções não estão bem definidas. A função paterna, a função materna, qual é a função de cada um dentro daquele contexto familiar. E isso trazendo um gancho para o idoso tinha uma função dentro da família. A função dele era de ser ou provedor, ou de ser o mantenedor, ou de ser o cuidador daquela família. E a partir do momento que ele não tem mais essa função, né, ele acaba entrando numa outra fase, porque assim, a família passa por vários ciclos, várias fases. Sim. E tem fases que são mais propensas a desenvolver a depressão, destacando que a depressão é uma doença. Está no CID-10 como F32 ou F32.1, porque ela tem várias graduações, certo? Sim. Então, assim, ela tem ocorrido na infância, né, em questão do que ela trouxe, a questão do desamparo, ocorre também com muita profundidade na adolescência, em algumas fases da nossa vida. E na fase do idoso, tem ocorrido muito a depressão, tanto pelo fator neurológico, pelo fator hormonal, porque também há uma descompensação neurológica e hormonal nesse organismo, e tem que passar por todo o processo de adaptação. Só que eles não têm o apoio da família. Eu trabalho com idosos num projeto de extensão da UNB, chamado UNICER, Universidade para a Terceira Idade. E eu dou disciplina qualidade de vida para esses idosos. E eu trabalho com eles essa questão deles terem o seu espaço, eles adquirirem o seu espaço. Porque, segundo as pesquisas, dizem que em 2040, 2050, nós vamos ter 60% da população do Brasil de idosos. E o Brasil não está preparado para lidar com os idosos. Exato. Então, completando aqui, eu estou entendendo, estou trazendo aqui para a gente que nós estamos, então, vivendo numa sociedade que, na família, se perdeu os papéis, não é isso? Há uma crise, talvez, de qual é o papel de cada um. Percebo que existe uma crise de identidade feminina, uma crise de autoridade masculina, uma crise até de filiação, quem eu sou filho, a quem eu pertenço. E existe muito a crise também do idoso, para que papel eu sirvo. Diante disso, pastor Erson, traz para nós esses papéis nas famílias, eles podem ser supridos de alguma maneira, de alguma forma? Como que você poderia nos ajudar? Dizem que a primeira instituição do mundo é a religião, depois da família, né? Então, eu penso que a igreja, ela tem um papel insubstituível nessa relação. E eu tenho pensado muito sobre isso, por isso que eu sou privilegiado por estudar esse curso, estou terminando, tenho um trabalho para terminar, apresentar apenas essa semana. Mas eu tenho pensado que, às vezes, nós como igreja, né, eu falo assim, mas não é uma crítica, mas é uma coisa para trazer para a reflexão, que nós não temos ainda um preparo para lidar com essa situação, esses papéis investidos, com tudo aquilo hoje que é colocado. Então, são muitas informações que chegam hoje que a gente não sabe como lidar. Entendo. Até o próprio sacerdócio não sabe lidar com muitas situações, e a gente tem que admitir coisas, porque
a figura do papel religioso, do líder religioso, ainda é uma figura muito antiga, medieval, de que resolve-se tudo, e não é assim. E não é mais. Então, eu penso que a igreja, ela tem um papel importante, insubstituível, só que nem sempre nós sabemos lidar com isso. Entendo. E quanto nós falamos aqui um pouco dessa questão da tristeza, ansiedade, talvez, né? Depressão, na verdade. Agora eu quero trabalhar um pouquinho a questão da ansiedade. Nós vivemos, antes da Revolução, né, industrial, nós vivíamos em função da terra, nós tínhamos o tempo da terra. Hoje nós temos o tempo da máquina. A máquina foi criada para nos servir. Hoje nós servimos as máquinas, né? E aí, se a gente quebra, o que acontece? Faz igual máquina, né? Joga fora, né? Descarta. Ou então, se não tem conserto, né? Mais ou menos isso. E isso é uma questão que é cada vez maior nessa questão de pensar no excesso de futuro. Porque como eu não consigo acompanhar essas máquinas, eu não tenho prospecção de vida. Eu não consigo pensar. Eu tenho expectativa de vida, eu espero a vida acontecer, mas não prospecto a minha vida para ela acontecer. Olha que loucura. Carol, o que você poderia nos ajudar sobre essa questão desse excesso de futuro? Ou seja, pensar no futuro, essa ansiedade generalizada. Eu falo não no sentido da doença, ou talvez da doença, do que essa ansiedade gera nas famílias também. Ok, uma diferença talvez importante da gente fazer agora é o que é, né, esse senso de futuro que a gente chama de autoeficácia e o que é esse senso de presença que a gente chama de autoestima. E aí muitas pessoas acabam, por desconhecimento mesmo, achando que uma coisa é outra e acabam anulando uma coisa pela outra. Vou dar um exemplo para poder diferenciar bem. Então, o que é a autoestima? A autoestima é um senso assim, de valor, de adequação, de propósito, de realização pessoal. E isso está realmente mais relacionado à questão do presente, às minhas relações sociais, aquilo que eu consigo fazer, as pessoas que me valorizam e tudo mais. Então, realmente, a autoestima tem essa dimensão mais trazida agora para o eu, para o presente. Ótimo. Lá para o futuro, que a gente está falando aqui de ansiedade, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando também de uma doença, né, psíquica ou psiquiátrica, a gente está falando dessa prospecção, né, e desse, na verdade, uma exacerbação, né, desse sentimento relacionado ao futuro. Exato. Né? Então, é eu olhar para o futuro e antecipar as coisas de uma forma muito grande, eu não me sentir capaz de realizar alguma coisa, ou eu viver, por exemplo, em função de alguma coisa que eu quero alcançar, mas não me sinto competente e capaz de fazer alguma coisa hoje para realizar alguma coisa que está ao meu alcance, né? E aí a gente, então, eu acho que fazendo essa diferença é importante, porque mesmo que eu não me sinta capaz de alcançar alguma coisa no futuro, Sim. eu posso hoje ter muitas capacidades de realização relacionadas a quem eu sou hoje. Isso. Porque a gente fica antecipando tudo lá para frente e não entende que lá para frente é o resultado do hoje, do que a gente faz hoje. Então, geralmente, a gente antecipa demais, fica extremamente ansioso com relação ao futuro, mas esquece de se planejar agora, de organizar o tempo hoje, né, de se capacitar. Tem até aquela momento, chargezinha, né, da preocupação. É pré-ocupar, ou seja, se ocupar antecipadamente algo que nem chegou, que é algo que nem aconteceu, né? Socorro, o que você traz para nós, então, sobre essa preocupação, essa ansiedade dessas famílias hoje? Nós todos, né? Dentro desse contexto familiar, a ansiedade é muito extensa, porque tem as pressões escolares, as questões das crianças, várias demandas. As demandas são muito grandes, de todas. Eu não posso dizer que é só criança, só o adulto, só o pai, só o idoso, não, porque a demanda é grande para todos. O que você traz para nós? Bem, a minha escuta clínica tem fazido com que eu possa perceber que nós vivemos em um momento em que Balmer chama de um momento líquido. Isso. Aonde você perdeu o referencial. Nós estamos no momento da relatividade, tudo depende. É uma instabilidade. Voltando para o contexto familiar, levando em consideração que o sujeito ele se constrói dentro do contexto da família, nessas relações, como essas relações elas não estão bem definidas, esse sujeito ele se constrói de uma forma muito fragilizada emocionalmente, psicologicamente. Exatamente. Uma fragilidade que diante de demandas
do mundo, ele não tem recursos para conseguir elaborar e se posicionar. E também eu percebo que as pessoas vivem presas num passado, não conseguem ressignificar esse passado para conseguir viver o presente, para que puder projetar o futuro. E isso é muito característico de pessoas com depressão. A pessoa com depressão, ela remoe, ela fica remoendo, remordendo situações passadas, sofridas, que ela passou em alguma situação da sua vida. Então, elas se cristalizam, ela para naquela situação e não consegue avançar. Aí que tem que entrar no processo terapêutico. Ótimo. E aí você trouxe uma coisa fantástica, que é a culpa paralisa. Que tudo isso traz um sentido de culpa, né? Eu não dou conta e tal. E a responsabilidade me leva à ação. Se eu sinto responsabilidade por aquilo que eu estou vivendo no presente, e até quanto ao meu futuro, e até quanto ao meu passado, eu consigo ter ações em cima disso. Já eu trago aqui Pastor Erson, nesse sentido, a culpa pode ser um dos talvez, a ponta do iceberg, ou um iceberg total, nesse sentido dessa ansiedade toda, ou algo que, se a gente pudesse mexer nessa situação de culpa, talvez tirasse essa cristalização, ou fizesse as pessoas irem à ação? Eu gosto muito dessa questão, porque Ellen White, por exemplo, tratou muito essa questão, né? A culpa. A culpa nem sempre ela é prejudicial, né? A culpa tem o seu aspecto positivo. Roberto Freire, por exemplo, fazendo a análise da questão das pessoas que são libertas. Alguns são libertos apenas externamente. Outros são libertos externamente, mas não conseguem ser libertos internamente. Acontece muito isso, quando você é apenas liberto, né? Falando da educação, você é liberto externamente, internamente você continua preso. A Bíblia trabalha muito essa questão da culpa. E interessante que as pessoas que não souberam lidar com culpa tiveram um final muito trágico na Bíblia, né? Muito. Por isso o Pedro, ele orienta muito, né? Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele é que vai cuidar da gente. Quando a gente não dá conta, não tem jeito, a gente tem que contar com o metafísico. Exatamente, fantástico. E assim, nós fizemos aqui muitas informações sobre passado, presente e futuro. Não é tão simples assim. Eu acho que nós trouxemos pontos bem importantes. Enquanto isso, nós vamos ter um intervalo comercial do nosso podcast. Eu gostaria que todos que estão aqui ouvindo, que estão presentes, começassem a pensar, e depois, quando você ouvir de novo, e ao invés de remoer a culpa, como ela diz, vamos ruminar as informações, porque aonde há um problema, há falta de conhecimento. O conhecimento pode libertar muitos de nós. Então, talvez uma frase que tenha sido dita pela Carol, pelo pastor Erson, ou pela Socorro, ou até mesmo por mim, pode ser uma frase libertadora para alguns de nós. Ou seja, nossa ansiedade pode ser sanada se nós permitirmos que Cristo nos ajude nisso, né? Não é tão simples, é um processo, né? Mas se as aves do céu, ou seja, podem confiar, se a gente observar a natureza, nós vamos ter uma possibilidade de tratar nossas culpas, talvez resolvemos as nossas culpas, entender o passado, o futuro, o presente. Mas agora eu pergunto para vocês, nós vamos pensar um pouquinho sobre a questão dos vícios, traumas psíquicos, que às vezes os vícios são relacionados aos traumas, muito dessa luta que as pessoas têm. Antigamente os vícios eram outros, né? Hoje ainda existe muito forte o alcoolismo, o vício de drogas, mas tem um vício real hoje, que é o vício na questão da tecnologia. Eu vou passar para a Carol, queria que você falasse, resumidamente, um pouquinho sobre esse vício com a tecnologia. Esse é um fenômeno muito novo, né, que a psiquiatria ainda está tentando entender e categorizar, né? Mas a gente pode falar resumidamente que o sujeito está viciado quando ele tem um uso, uma frequência que é muito intensa, e aí a gente
pode falar que a partir ali de 4, 5 horas, né, diárias, de uma forma ininterrupta, né? Quando o sujeito interrompe as suas atividades de vida, né, ele não consegue fazer outras coisas, porque ele fica só ali ou usando o celular ou jogando videogame, né? Que a gente também tem que ver, né, os jogos também, né? Não é só o computador, não é só o celular, mas também os jogos, né? É o vício em tecnologia. Então, a frequência diária, né, horas diárias muito intensa, o sujeito não consegue cumprir outras atividades na sua vida, ao não ser, né, a fazer o uso. Quando ele não consegue perceber que outras pessoas, né, estão alertando para ele que ele está viciado, ou que ele está com uma demanda muito grande, e ele ignora esses sinais de aviso, né? E quando ele também não vê sentido nas interações do cotidiano normais, que não sejam intermediadas pelo acesso da tecnologia. Então, por exemplo, não faz mais sentido eu almoçar com a minha família, sentar ali com o celular, ou não faz mais sentido eu passar um dia sem acessar o computador, sem jogar videogame. Então, é quando realmente esse uso, ele é muito excessivo, abusivo e que desorganiza e traz sofrimento para a vida desse sujeito e com quem ele convive. Ótimo. Né? Socorro, então, diante disso, clinicamente falando, na clínica, existem, então, casos de famílias afetadas por estes tipos de vícios? Sim. Existe o contexto familiar, a gente diz tudo, né? Diz tudo do sujeito. Quando a gente atende um sujeito que está com essa demanda, né? Tem aparecido muito crianças que passam muito tempo na frente de um computador, na frente de assistindo vídeos ou jogando, seja lá qual atividade que está fazendo. O que é que a gente consegue perceber? Quando chega essa demanda, eu percebo assim, essa família tem alguma dificuldade, aí que a gente chama de PI, que é paciente identificado. Ele está dizendo que aquela família não está estruturada funcionalmente. Entendo. E está acabando adoecendo o sujeito. Agora, por que as pessoas estão usando esse vínculo de internet, acesso a essas informações? É como eu percebo como se fosse uma fuga da realidade. É um mecanismo de tentativa de um equilíbrio psicológico, né? Eu não dou conta da demanda, eu não dou conta daquela angústia, eu não dou conta da situação que eu estou vivendo, eu prefiro viver a situação, a vida do outro, através de uma novela, através de um filme, através de uma série. Então, eu esqueço a minha situação e vou viver a situação do outro. E isso sem falar que é uma demanda muito forte no cérebro, uma descarga de informações muito exacerbada. Então, nós estamos trabalhando com pessoas que estão com o cérebro bem acelerado. São muitas informações. Sim. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o manejo da atenção, né? Exato. Então, a gente vê... Aí eu queria até fazer um alerta, né? Que a Socorro falou assim muito bem, né? Desse sujeito que ele acaba apontando uma deficiência, uma disfuncionalidade na família. A gente também tem que olhar para essa família e ver que, às vezes, são os próprios pais que constroem esse vício, né? Isso. Porque na supervisão clínica, né, que eu tenho frequentemente, a gente observa isso, pela falta ou pela ausência de orientação parental, pela distância do cuidado parental, você tem ali na tecnologia uma forma da criança não incomodar o pai ou não acessar o pai, né? Então, sim, isso, eu concordo plenamente com a Socorro, uma tentativa de lidar com demandas que a gente não consegue, mas também a gente tem que olhar para as relações familiares precoces e ver que, às vezes, as próprias famílias é que constroem esse padrão. Principalmente, né? Com as crianças, porque assim, quando eu falo que a criança está demandando, a criança está falando assim, olha, meus pais não estão conseguindo exercer a função paterna nem materna, me deixam à vontade, eu faço e fico até altas horas da noite na frente de um computador, de um celular, e meus pais não estabelecem o horário, não estabelecem limite, não há uma orientação, essa criança está, para ele, para o pai é cômodo, aspas, né? Porque ele também não consegue exercer essa paternidade. Agora, uma coisa... Só uma informação bem pontual, a Sociedade de Pediatria Americana já estabeleceu alguns critérios relacionados às recomendações do uso, né, de tecnologias digitais. Crianças, Com menos de 2 anos, eles recomendam um uso muito, né, quase zero. Né, zero, né? Então, a gente realmente tem que entender que cada etapa do desenvolvimento tem uma capacidade de interação e de administração do uso desse recurso. E o interessante, Carol, que eu até quero trazer aqui da minha área,
de que as crianças, para desenvolver inteligência, os pais querem filhos inteligentes, mas os filhos inteligentes demandam trabalho, porque eu até falo sempre lá nos meus atendimentos, nas minhas consultorias, o seguinte: para filhos inteligentes, os pais têm que ser mais inteligentes. Ele tem que estar disposto a desenvolver o teu cérebro, estar disposto a se desenvolver mesmo, porque o desenvolvimento da família é intenso, porque um filho na família, ou uma criança, ou uma demanda que seja, é para o desenvolvimento do cérebro. E a inteligência, a gente tem que conceituar aqui, Sim. que não é a quantidade de informação que eu Não, não é retenho. isso. A memória Isso. é uma parte da inteligência. Um mas a pedaço. inteligência está relacionado à tomada de decisão, à resolução de problemas, né, à análise de situações. Então, o que é uma criança inteligente? É uma criança que consegue observar, Muito bem. é uma criança que consegue interagir e que consegue resolver os seus conflitos. Então, eu até vi agora, esses dias, uma pesquisa, está na super interessante, eu achei, que diz assim, que nós estamos numa sociedade, falando de psicometria mesmo, de QI, uma sociedade, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos também, que o QI diminuiu significativamente. Que significa o quê? Que o QI foi pesquisado, era um tanto, agora desceu, e eles deram o título da reportagem como... da pesquisa, que nós estamos numa sociedade emburrecida. E a sequela disso, ou seja, o que causou isso, é o uso excessivo da tecnologia. Então, o problema não é o excesso de informação. Não é Não informação. é o acesso nem o excesso. Não. O problema é o processamento, é como essa Exatamente. informação é processada. Porque ela nos distancia daquilo que é realmente necessário. Porque, Pode trazer? desculpa, te Sim. interrompi. O que a gente percebe é o seguinte: a criança, o cognitivo dela é desenvolvido através das interações, das brincadeiras. Exato. E hoje em dia as crianças não brincam, não sabem nem interagem, brincar. sua interação é virtual. E isso realmente tem trazido dificuldades na aprendizagem. Porque é no brincar que a criança vai ter entendimento do seu esquema corporal, do que é direita, o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo. Quando ela vai ser alfabetizada, eu atendo professores e atendo crianças com essas demandas que não conseguem avançar. Porque elas não foi desenvolvido através da atividade de brincar, de subir em árvore, andar de bicicleta, Isso. jogar bola, né? Ele fica só no tecnológico. E isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Muito, muito grande. Sim, pastor. Algo interessante nessa linha, a gente atende, né, eu atendendo uma pessoa sob supervisão, semestre passado, de uma moça, ela passava 3 dias fora de casa, os pais não existiam para ela, então ela foi buscar fora esse resultado. Mas teve um filósofo que disse algo interessante, que a humanidade está dividida em três grandes etapas. A primeira etapa é o teocentrismo, Deus é o centro de tudo. A segunda é o antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. E ele disse que nessa fase da modernidade, ou pós-modernidade, nós estamos na terceira fase, que é o vaziocentrismo, ou seja, tudo é o vazio. O centro de tudo é o vazio. Aí o que acontece? Hoje em dia, os pais se omitem da responsabilidade que são deles, as famílias, né, esse núcleo familiar, e eles transferem isso para a escola, transferem isso para os coaches, né? Tem até o coach mirim, não estou dizendo que não é importante o papel, mas há o coach mirim, onde que ele ocupa esse papel do pai, onde o pai não existe mais. Aí o que acontece? Chega na frente, o menino não sabe, a menina não sabe lidar com angústia. A vida dele é lidar com a tecnologia, com o celular, e acha que a vida é ser resolvida apenas com um clique. Ele não foi amadurecido emocionalmente, nada disso, não está preparado. E aí acontece as grandes desgraças que a gente vê por aí. É por isso que no começo eu fiz assim questão de ressaltar a diferença entre tristeza, né, e depressão, né, porque um certo grau de tristeza, né, de frustração, a criança precisa entrar em contato para ela poder aprender a amadurecer, arranjando os recursos que ela tem para resolver aquilo, né? Às vezes é no conflito com um colega de escola, ou às vezes até no conflito com o pai mesmo, que a criança desenvolve, né? Claro que não de uma forma exacerbada, né? Mas a criança precisa ir aprendendo a ir criando esses recursos. Porque né? o conflito ele é necessário, né? É necessário. Eu percebo que essa geração é uma geração com baixo nível de frustração. Porque, assim, se eu estou com raiva de um colega, falou alguma coisa, eu deleto ele.
Simples, eu não falo assim. com ele. Eu aperto um botão. Isso, eu aperto um botão, em um clique eu resolvo o meu problema. Agora, se for tete a tete, ele não dá conta de resolver. Nunca. Aí ele parte para violência física, porque ele não tem mecanismo, ele não desenvolveu a maturidade psicológica, emocional para lidar com as frustrações. Nossa, são questões sérias, né? Não dá para a gente vencer tudo isso aqui. E nós vamos pensar um pouquinho mais aqui. Também, a gente já falou sobre o sentimento de culpa, mas tudo isso tem feito com nossas famílias, criado em nós todo esse estresse, essa ansiedade, essa falta de identidade, nossos papéis, um monstro dentro de nós. O que é isso? Nós não sabemos quem somos, nem para onde vamos e como reagimos. Eu queria que talvez a poucos segundos mesmo, eu queria menos de 1 minuto para cada um, falasse um pouquinho disso que foi criado em nós, esse monstro que existe dentro de nós por conta de tudo isso que nós falamos agora. Bem, eu acho que tem muitas linhas de pensamento, né, que você pode entender isso, mas eu entendo como eu acho que uma falta de autoconhecimento, né, uma inabilidade desse autoconhecimento, de reconhecer o que está sentindo, e de uma ausência de recursos, né, para lidar com isso. Então, resumidamente, seria isso. Aí um conselho, a gente tentar entender melhor a nós mesmos, né, principalmente diante dos parâmetros que Deus coloca, e tentar, né, ver que recursos a gente tem para administrar as nossas emoções. Eu ia dizer que a questão agora mesmo a gente teve um problema aí, teve que tratar assim uma situação difícil, e um colega aí da igreja em algum lugar de Brasília. Mas a questão é que o maior problema eram os pais, porque os pais negavam as coisas. Então, é isso que você acabou de dizer. As pessoas negam que existe um problema. E, gente, a gente precisa admitir, 50% da cura de um paciente está em ele admitir que ele precisa. Está doente, então que ele precisa de ajuda. E eu penso que, quando você olha para trás e vê que poderia ser resolvido naquele momento certo, quando alguém sugeriu, ofereceu uma ajuda, é tarde demais quando você vai querer olhar para isso. Então, eu acho que é hoje. Inclusive, alguns aqui, o meu apelo é o seguinte, eu tenho que falar para vocês aqui que estão aqui, não posso falar para o mundo lá fora, mas vocês que estão aqui, identificou, percebeu alguma coisa, procure ajuda. Ok. O que eu vejo assim, a dificuldade do ser humano é de nomear o que está sentindo, nomear o sentimento, ressignificar isso. Ele não consegue expressar isso. Eu percebo que entraram num vazio, e com as crianças, as crianças conseguem expressar isso. Elas expressam numa brincadeira, elas expressam num desenho, elas falam a demanda dela. O adulto já fica difícil dele, ele demanda, mas ele demanda com sintomas, ele demanda com comportamento, bem como a criança também demanda comportamento. Sim. Quando uma criança mudou o comportamento, você pode desconfiar, porque ela está demandando de você, ela está entrando em conflito. E as pessoas não fazem essa leitura, acham que criança não tem conflito, criança tem conflito sim, criança entra em sofrimento psíquico severo. Né? E nós estamos atendendo crianças com sintomas de adulto, precoce. Exatamente. Então...